Em nosso giro pelo centro histórico, procuramos saber como é morar por ali. Para tanto, conversamos com um dos moradores. Olha, quando eu cheguei há 10 anos atrás aqui, né, nesse prédio aqui, e a fiação era toda, como é que se diz, toda por fora, sabe? Aí depois entrou o projeto aí de revitalização daqui do centro histórico, né, e começaram a ajeitar tudo, botar os fios tudo embutido, né, e até hoje está assim. E é uma coisa mesmo que valeu a pena, né, porque pelo menos está mais bonito, né, do que estava, né. Agora só que o prédio tem que estar numa reforma aí urgentemente, senão... Que problemas que tem esse prédio aí? Olha, o problema dele não é lá essas coisas assim, mas é muitas assim, goteiras, essas coisas, sabe? Porque isso é o tempo também, já que ninguém quase não mexe nele, né? Então, algumas goteirinhas só. E é difícil cuidar de um prédio tão grande, não é? Olha, difícil em si não deixa de não ter, como se diz, uns sobres e desces, sabe? Mas tendo capital, tudo é mais fácil de ser resolvido. Agora, quando eu fui visitar aí, eu vi que tem muita gente que vai entrando, às vezes. É difícil segurar esse pessoal de invadir um prédio desse? Mas, porque pelo menos o cara tem que ser uma pessoa, sabe, muito boa de coração, sabe por quê? Porque tem que levar ele na esportiva, porque se for levar lá de grosseria, dizer pra não entrar, é pior, sabe? Então a gente libera, quer tomar um banho, vai tomar um banho, sabe? Quer tomar uma água, quer descansar, descansa, fica o sono, sabe? Então, porque é uma coisa assim que eu não posso proibir também, porque de repente, né, sabe como é que é? Todo mundo necessita de algum, sabe? Tomar um banho, fazer alguma coisa e... De vez em quando que eu tô aí, eu libero mesmo. Como é que tá o chão? Do que é o chão aí nesse casarão? Pedra de cantaria. Que vinha da onde? Portugal. Como é que vinha essa pedra? Vinha no navio, né? Vinha como contrapeso. Contrapeso, e então eles traziam essas pedras para cá e levavam nossos, sabe? Nossos materiais bons aqui, era pau Brasil, era... um bocado de coisa, né? Um dos prédios mais impressionantes de São Luís é o do Teatro Arthur Azevedo. Sua construção é em estilo neoclássico e foi fundado em 1815, durante o ciclo do algodão que tanta riqueza trouxe ao estado. O teatro foi erguido por iniciativa de 2 comerciantes portugueses e conta com 800 lugares, que naquela época representavam 5% da população de São Luís. No início era chamado Teatro União. O nome Arthur Azevedo, que homenageia o teatrólogo maranhense, veio em 1920. Do Teatro Arthur Azevedo, fomos para o Convento das Mercês, acompanhados de Luiz Felipe Andrés, superintendente do Patrimônio Histórico do Maranhão. Olha, o Convento das Mercês é também um dos marcos fundadores do centro da cidade de São Luís, no século XVII. De um lado, o Palácio do Governo, na outra extremidade, a Igreja do Desterro, que fica aqui do lado, e o convento surgiu logo em seguida como uma escola. Os mercedários construíram conventos, só 3 no Brasil. Um em Belém e 2 no Maranhão. Um deles em Alcântara, que desapareceu, e esse aqui que está muito bem restaurado hoje, reconstituindo a história da educação no Maranhão, que surgiu no século XVII. E esse era o local onde se constituiu uma das primeiras escolas importantes para a formação dos intelectuais da época. Tem mais. Nosso passeio continuou e o centro das atenções agora é o Palácio dos Leões, sede do governo do estado. Ele pode ser visto da Baía de São Marcos porque foi construído no topo de uma colina. Os franceses construíram o forte primeiro, e os portugueses, quando retomaram o domínio desse território, expulsando os franceses, para consolidar sua posição, eles construíram aqui a residência oficial do governador. E a partir daí, até os nossos dias, esse palácio é a sede do poder do estado do Maranhão. Naquele período do descobrimento e da conquista desses territórios, sempre a localização desses povoados nascentes no litoral do Brasil, e não é só aqui, também em Natal, em Recife, em Manaus, em Belém, sempre a cidade se desenvolvia a partir de uma fortificação com a preocupação de defesa. E ele ocupa esse promontório, que é um sítio mais elevado, que permite a visão da Bahia com antecipação para poder prevenir a aproximação de qualquer invasor.
Palácio dos Leões, fomos ali perto visitar a Igreja Matriz de São Luís, sempre em companhia de Luiz Felipe Andrés, que comandou o processo de tombamento pela Unesco do Centro Velho da cidade. Essa é a Igreja da Sé atualmente, Igreja Matriz. A invocação é Nossa Senhora da Vitória, em homenagem à vitória dos portugueses quando expulsaram os franceses em 1615. Ela foi a primeira igreja dos jesuítas, e aqui do lado dela existia o Colégio dos Jesuítas, Colégio Nossa Senhora da Luz. Ela é do século XVII e, posteriormente, no final do século XVII, os jesuítas foram expulsos do Maranhão por ação dos portugueses, e a arquidiocese então tomou a igreja dos jesuítas e a transformou na Igreja da Sé, e até hoje ela é a Igreja da Sé. Agora a fachada foi modernizada no início do século XIX. Ela tinha uma feição colonial, com uma torre só, e a partir do início do século XX, ela foi modernizada com essa fachada neoclássica que nós temos hoje. Antigamente, os moradores de São Luís buscavam água nas fontes públicas da cidade. A mais bonita e interessante é a Fonte do Ribeirão. Além de charmosa, ela tem uma área subterrânea que exploramos. Há muito tempo que eu estou amando você, e com a mesma intenção sinto você me querer. Tu és a flor do meu sonho e eu a tua paixão. Uma coisa que causou surpresa quando nós descobrimos de novo essas galerias é o fato de que ela não tem qualquer tipo de inseto. A gente não encontra nenhum bicho, nenhuma aranha, nenhuma formiga, barata, embora seja um local quente, úmido, com água, com nutrientes, portanto um ambiente favorável à proliferação de insetos. Nós não encontramos nada dessa natureza aqui. Então, a gente acredita até que nada, longe de ser um mistério, seja algum tipo de química usada na argamassa que sirva como repelente, uma vez que a finalidade dessa galeria era proteger a água pura que ia ser consumida pela população. Finalmente, passeamos pelas ruas mais emblemáticas da cidade, a Rua Portugal e adjacências. Esse foi o principal ponto de comércio no apogeu da economia maranhense do século XVIII e XIX. Aqui na confluência da Rua Portugal com a Rua da Estrela, onde nós estamos, é que hoje nós encontramos os maiores e mais ricos sobrados, que são fruto de um momento em que houve uma grande concentração de riqueza nesse porto, que era a cidade de São Luís. É resultado da exploração da mão de obra escrava e da exportação de recursos naturais, que eram naquela época o algodão e o arroz. Bom, durante o século XVIII e XIX, então aqui se construiu um centro urbano com qualidades excepcionais em termos de urbanismo e arquitetura. Só que no final do século XIX, com a abolição da escravatura e com a queda de preço do algodão no mercado internacional, todo esse modelo de economia foi à falência. E essa região toda do meio norte brasileiro mergulhou num período de estagnação econômica muito profunda, e com isso o centro da cidade entrou também num processo de degradação. Na década de 70, começava o processo de revitalização que culminou com a indicação do Centro Histórico de São Luís como Patrimônio Histórico da Humanidade. E você sabia que a função dos azulejos das fachadas das casas não é apenas decorativa? São Luís, todo o centro histórico, é conhecido como a cidade dos azulejos. Por quê? Foi aqui que os portugueses utilizaram com maior frequência, com maior intensidade, o revestimento de azulejo nas fachadas. Isso em função de que o azulejo, ao mesmo tempo, é um elemento decorativo de grande valor, como também ele é muito mais adequado às condições climáticas dessa região do meio norte brasileiro,
que é sujeito a uma temporada de chuvas intensivas, são 6 meses de chuvas fortes, que são alternadas com períodos de sol intenso, e depois o período do verão, que é seco, mas que existe também a incidência de raios solares muito intensivamente. Ou seja, nenhuma fachada de massa pintada pode resistir mais do que um ano e meio. Já a fachada revestida de azulejos está aí instalada há mais de 150 anos. Então, além disso, o azulejo absorve muito menos calor, porque é uma superfície polida que reflete os raios solares e, portanto, absorve muito menos calor para o interior da habitação, proporcionando maior conforto ambiental. Depois do intervalo, uma visita ao estaleiro escola idealizado por Luiz Felipe Andrés para preservar a técnica de construção das embarcações tradicionais, outro bem cultural dos brasileiros, e muito mais. Até já!